abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando para as pessoas o que impede elas de terem uma rotina ordenada. E muitas pessoas responderam que é a falta de constância. Às vezes a falta de concentração, a falta de foco, mas principalmente a dificuldade em continuar. E eu sei exatamente como é isso. Muitas vezes a gente se organiza, a gente monta um planejamento, uma rotina e não dura muitos dias. A gente começa motivado ali nos primeiros dias, mas logo depois a gente desiste e para de fazer aquelas ações que a gente se comprometeu e muitas vezes a gente se pega pensando que não somos capazes, que não nascemos para ser de um jeito, que não nascemos para ser assim, que não nascemos para ser ordenado, que nós somos preguiçosos, somos inconstantes. Mas aqui nesse vídeo eu vim te mostrar por que que isso acontece e como que nós podemos fazer para não ser assim. Como que nós fazemos para de fato ter um planejamento com novos hábitos, hábitos saudáveis, esses hábitos que vão trazer a ordem para a nossa vida e como que nós conseguimos mantê-los de fato, como que a gente realmente traz isso para a nossa vida a longo prazo. O meu nome é Gabriela e aqui nesse canal eu mostro como que eu estou fazendo para poder me tornar mais inteligente espiritualmente e intelectualmente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like e também de seguir a página do canal lá no Instagram. Por que que é tão difícil ser constante em algo novo? A verdade é que a gente é constante em várias coisas que a gente não percebe, que são coisas que foram sendo construídas ao longo de uma vida. Então, muitas pessoas aqui que estão assistindo esse vídeo podem ter o hábito de escovar os dentes antes de ir para a cama. E se elas não escovam o dente antes de ir para a cama, elas não conseguem dormir, elas se sentem mal, não, às vezes é com banho, não consegue deitar na cama sem tomar banho. Então, se você parar para pensar aí, você tem vários hábitos que foram construídos na sua vida desde sempre. Então, um hábito, ele é nada mais, nada menos do que uma ação que foi repetida várias vezes até que se tornasse um hábito. E o objetivo final de todo hábito é resolver um problema da vida com o mínimo esforço possível. Vamos supor que você esteja no seu trabalho e você está estressado com o que você está fazendo. E aí você para por um momento e pega o seu telefone para se distrair. O uso do telefone, ele foi uma solução temporária para o seu problema de tensão, de cansaço. Ou então você chega do trabalho muito cansado e come um docinho. Aquilo ali é para aliviar o seu estresse. Todo hábito ele vem para poder resolver algum problema ou alguma tensão que nós estamos passando. E nós podemos dividir um hábito em 4 partes, que é o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Vamos supor que você esteja entrando em um quarto escuro. O estímulo é o quarto escuro. O seu desejo é enxergar o que está naquele quarto. A sua resposta vai ser acender o interruptor. E a sua recompensa vai ser conseguir enxergar o que tem naquele quarto. Ou então chega uma notificação no seu telefone. Esse é o seu estímulo, a notificação. E o seu desejo é saber o conteúdo daquela notificação. A sua resposta vai ser pegar o seu telefone e ver a notificação. E a sua recompensa vai ser saber o conteúdo daquela notificação. Então, dessa maneira, a gente pode dividir um hábito e a partir daí a gente pode começar a desenvolver e pensar como criar novos hábitos e como retirar alguns hábitos. Mas antes de entrar nessa parte mais prática, nós precisamos desenvolver alguns outros conceitos. Então, muitas pessoas, elas querem mudar os resultados. Elas querem mudar o resultado do seu trabalho, o resultado da sua prova, o resultado do seu estudo, mas mais importante do que mudar os nossos resultados é mudar o nosso conjunto de ações. O que nós estamos fazendo para alcançar aquele resultado. Muitas pessoas se preocupam com a situação em que elas se encontram, porém mais importante do que a situação que você encontra é o conjunto de ações, o conjunto de hábitos que você tem agora. Porque se a gente imaginar um cara que é milionário, porém ele gasta muito mais do que ele ganha, logo ele será pobre. Então, muito mais importante do que os status e o momento que nós estamos agora são as ações e as decisões que nós tomamos que vai impactar nos nossos resultados futuros e em quem nós vamos nos tornar. E esse sistema de ações que nós temos, que nós precisamos organizar, precisamos
construir, que acho que todo mundo sabe, ele é algo a longo prazo. Então nós podemos imaginar uma árvore e alguém tentando derrubar essa árvore com um machado. Então a pessoa já golpeou ali o machado contra a árvore 100 vezes e não apareceu nenhuma rachadura naquela árvore. Porém, quando ele faz a 100ª golpeada, eu não sei se a palavra golpeada existe, eu acho que não. Quando ele dá a machadada pela 100ª vez na árvore, aparece uma rachadura. Porém, aquela rachadura, ela não veio da 100ª, entende? Ela é um conjunto das 100 primeiras machadadas que ele deu antes. Então, muito mais importante do que aquele momento, aquele resultado, é tudo o que veio antes. Só que muitas vezes nós não temos a paciência de passar por todos esses processos até que chegue o resultado. Para mudar os nossos resultados, nós precisamos mudar os nossos sistemas de ações, só que muitas vezes nós não somos consistentes e não conseguimos de fato mudar os nossos sistemas de ações, porque nós precisamos, antes disso, mudar a nossa identidade. Não existe mudança de ações se a gente não muda a nossa identidade, a maneira com que nós enxergamos nós mesmos, quem nós somos e o que nós somos capazes de fazer. Então não há mudança de ações se você não está disposto a expandir e mudar a sua identidade. Tem até aquela expressão que é a síndrome de Gabriela, que são as pessoas que pensam, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. De maneira alguma nós podemos pensar dessa maneira e nós temos sempre que deixar que a nossa identidade, as nossas crenças, elas não sejam limitadas. Nós temos que estar sempre dispostos a mudar e a ser melhor. Você precisa definir que tipo de pessoa você quer ser. Então vamos supor que você queira ser o tipo de pessoa que tem um abdômen sarado. Por mais que você não tenha um abdômen sarado, você precisa agir como uma pessoa que tem um abdômen sarado. Então, de manhã, quando o seu despertador tocar para você ir para academia e você tiver com preguiça, você vai parar e vai pensar: o tipo de pessoa que tem um abdômen sarado, ela iria desligar o despertador e voltar a dormir, ou ela ia levantar e ia para academia? Ou então o tipo de pessoa que passou no concurso que eu quero passar, ela ia estudar mesmo aqui sem motivação, mesmo triste, mesmo desanimada, ou ela ia desistir? E conforme você for agindo como uma pessoa que você deseja ser, você vai criando provas e evidências para você mesmo de que você é aquele tipo de pessoa. Se você parar para pensar, provavelmente você tem algum rótulo sobre você, ou que você mesmo colocou em você, ou que outras pessoas colocaram, e que você inconscientemente você tem que agir como tal. Na sua cabeça você precisa agir como aquela pessoa. Então, sei lá, vamos supor que você faça balé e todo mundo te vê como uma ótima bailarina. Você vai querer agir como se você fosse uma ótima bailarina, porque isso mexe com o seu orgulho. Então você vai querer sempre treinar mais, porque você precisa ser essa ótima bailarina como as pessoas te enxergam ou como você mesmo se enxerga. Quando alguma coisa fere o nosso orgulho, a nossa imagem, a percepção que nós temos de nós ou as outras pessoas, isso nos motiva mais. A gente vai ter uma motivação maior para agir como tal. Então é importante que você crie evidências para você mesmo de que você é aquela pessoa. Então, vamos supor que por uma semana você conseguiu acordar e levantar cedo e ir para academia. Então, na segunda semana você já está com muita preguiça. Mas você vai parar e vai pensar: agora eu sou o tipo de pessoa que levanta cedo e vai pra academia. Na semana passada eu acordei todos os dias e a partir de agora eu sou essa pessoa que levanta cedo para acordar para ir pra academia. Também é muito importante que nós tenhamos consciência, que a gente tome consciência dos nossos hábitos, nós tenhamos uma intenção por trás dele e nós temos consciência do que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo. Então você pode fazer uma lista dos hábitos que você tem ou dos hábitos que você deseja ter. Perceber quais são os hábitos que você precisa retirar e quais são os hábitos que você precisa adicionar. Aqui no canal já tem vídeos sobre hábitos bons e hábitos ruins.
Eu vou ver se eu deixo aqui em algum lugar para vocês assistirem ao final desse vídeo. Você está lá rolando o Instagram por 1 hora e você nem percebeu que passou 1 hora, isso aí é uma falta de consciência dos seus hábitos, uma falta de consciência do que você está fazendo. Também é muito importante que você identifique os gatilhos do seu hábito. Então, você parar para pensar e ver o que está motivando esse hábito aí que você tem. Um hábito ruim ou até um hábito bom, para que você possa repetir em outros hábitos bons. E o ruim você possa evitar. Então, às vezes você tá lá no meio do seu trabalho, tá lá digitando não sei o que, aí você pega o telefone, aí você para e pensa, opa, por que eu peguei meu telefone? Aí você para, porque eu tô entediado aqui com esse trabalho chato de fazer e eu quero distrair a minha mente. Então você vai tomando consciência do porquê você faz as coisas, do porquê você tem esses hábitos. Isso te ajuda a ter um controle melhor sobre o que você tá fazendo e não mais se deixar levar pelo automático. Um outro ponto muito importante é a mudança de ambiente. Isso consiste em basicamente a gente não tentar sempre ter o autocontrole. O autocontrole, obviamente, é muito importante, todos nós precisamos ter autocontrole porque não somos animais irracionais, porém é muito mais eficiente a gente fugir da tentação do que tentar sempre ter o autocontrole. O autocontrole, ele não vai durar por muito tempo. Então, se você está tentando parar de consumir açúcar, a melhor maneira de você fazer isso é você tirar todo o açúcar que tem dentro da sua casa. É você não passar mais no corredor de doces do mercado. É você mudar o seu ambiente. Se você almoça todo dia naquele restaurante que tem lá uma sobremesa que você gosta e é irresistível, pare de almoçar lá. Comece a almoçar em casa. Quando nós queremos adicionar um novo hábito na nossa vida, a gente tem que deixar ele visível e interessante. E quando a gente quer tirar um hábito, a gente tem que deixar ele desinteressante e invisível. Então, o exemplo do açúcar. O açúcar vai ficar invisível agora. E os hábitos que você quer adquirir, por exemplo, você quer ler mais, você vai deixar ele visível. Você vai pegar um livro e vai sempre ter um livro em cima da sua mesa, em cima da sua cama. Eu já ouvi dizer que tem pessoas que colocam o telefone em preto e branco porque assim não é tão estimulante. Então o telefone preto e branco ele fica mais desinteressante e as pessoas passam a ter menos o hábito de ficar no telefone. Então é importante que a gente mude o nosso ambiente, adapte eles aos hábitos que a gente deseja ter ou não ter, torná-los visíveis ou invisíveis, interessantes ou desinteressantes. Também é muito importante essa questão do ambiente, a gente ter um local para cada coisa. Então, essa cadeira aqui eu uso para estudar. Então, quando eu estou sentada aqui nessa cadeira, nessa mesa, eu não uso redes sociais, eu não olho o Instagram. Aqui é o meu local de estudar e trabalhar e pronto. Então, a gente ter as coisas bem definidas também por espaço, isso ajuda muito o nosso cérebro a entender as coisas. Se você tem dificuldade de dormir, a cama passa a ser só o local de você dormir, não é o local de você ler, não é o local de você ficar no telefone. E além do local, a gente precisa definir bem o local onde nós vamos ter aquele hábito. Também é importante a gente definir 1 hora e ser muito específico, para que não tenha erros no nosso cérebro, a gente não dê desculpas para nós mesmos. Então, se você quer começar a estudar, você fala, eu vou passar a estudar depois do trabalho. Isso não é ser específico. Que horas depois do trabalho? Vai ser depois que você chega? Você vai tomar um banho primeiro? Você vai comer alguma coisa primeiro? Você precisa ter tudo bem definido, horário e local definido. Isso também nos leva para uma outra técnica, que se chama empilhamento de hábitos. Então, você também pode definir hábitos em sequência, empilhando os hábitos e a partir de como você for adquirindo. Se adquirir um novo hábito, você pode botar um outro hábito depois dele e quando você adquirir e ter consistência nesse, você bota um outro. Então, vou dar um exemplo. Você sempre acorda e você quer ter o hábito de arrumar a cama todos os dias. Então, acordar já é o hábito de todo mundo. E aí, depois que você acorda, você vai arrumar a cama. Então, você vai colocar na sua cabeça que toda vez que você acorda, você levanta e a primeira coisa que você faz é arrumar a cama. E depois que esse hábito estiver bem definido, você vai relacionar o hábito de arrumar a cama um novo hábito. Então, você quer rezar todas as manhãs. Então, assim que você termina de arrumar a sua cama, você vai rezar. Então, você vai atrelando um hábito a um outro que já é pré-estabelecido.
Dessa maneira vai ficar muito mais fácil para você cumprir os seus hábitos, porque como você já tem um bem definido, você vai ir associando um ao outro e sempre cumprindo nessa sequência. Todos os dias na hora do almoço eu vou fazer uma oração. Vai ser exatamente na hora que eu sentar na mesa para almoçar ou vai ser depois que eu escovar os dentes? Então a gente pode ir moldando e juntando, empilhando esses hábitos. Então, para dar uma recapitulada geral, um hábito, ele é uma ação, uma atitude que você repete tempo suficiente até que ele se torne automático. Mais importante do que mudar os nossos resultados e os nossos sistemas de ações é mudar a nossa identidade. E para mudar a nossa identidade, nós precisamos agir conforme a pessoa que nós desejamos ser. A pessoa que eu desejo ser. Como que é o sistema de ações dela? O que essa pessoa faz para ser assim? E eu preciso provar para mim mesmo que eu consigo ser aquela pessoa que eu desejo. Autocontrole e motivação são coisas de curto prazo. Para metas a longo prazo, nós precisamos criar um sistema de ações, um sistema de hábitos que seja duradouro. E para isso é muito mais eficiente a gente moldar o nosso ambiente, a gente fugir da tentação. Também é importante a gente saber identificar os gatilhos dos nossos hábitos, ter a consciência do que nós estamos fazendo, tornar um hábito visível ou invisível, interessante ou desinteressante. Comenta para mim se essas ideias que eu trouxe aqui fez sentido ou não para você, se você já tinha parado para pensar nisso. Qual é a sua dificuldade? Qual é o hábito que você tem dificuldade de manter? E muitas dessas ideias desse vídeo eu trouxe desse livro aqui chamado Hábitos Atômicos e eu vou deixar aqui na descrição o link do livro caso você queira se aprofundar. E comprando através do link que eu vou deixar aqui é uma maneira de você apoiar o canal. Também não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui e muito obrigada por ter assistido.